Bom dia, Panteras! Bom dia! E vamos à segunda temporada do Amanhecer da Pantera. Animadíssima para essa segunda temporada, preparadíssima para trazer muitas bolas pretas e muitos insights para vocês. Confesso que essa viagem ela teve um sabor muito especial para mim. Desses quase 8 anos de empreendedorismo, né? Esses quase 8 anos que eu tomei a decisão de liderar minha vida. Essa foi a primeira viagem que eu descansei. E eu quero falar muito sobre isso com vocês hoje. Bom dia, Cris, Érica, bom dia. Bom dia, Joy, Adriana. Ai, gente, tava com saudade. Bom dia, Gregório. Que bom. Sim, estamos de volta ao vivo. Vão ter que me aguentar, porque, gente, eu voltei com muita energia. Voltei com muito insight, voltei com muito mais clareza. E foi muito importante, porque sábado, né, eu abri uma caixinha e eu perguntei para vocês o que vocês gostariam de aprender comigo. E muita gente colocou na caixinha consistência, disciplina, colocou a minha segurança, mas assim, o que mais apareceu na minha caixinha foi clareza. Foi que vocês gostariam de aprender comigo a ter a clareza daquilo que vocês querem, a clareza daquilo que precisa ser feito. E por que eu tô falando que isso é muito especial? Porque clareza foi a primeira palavra que mudou minha vida. Quando eu comecei meu desenvolvimento pessoal, eu nitidamente percebi que eu não tinha clareza. E por algum motivo, durante essa viagem, né, como eu tava falando, foi a primeira viagem que eu realmente descansei, assim, no sentido de confiar, sabe? Confiar que as coisas estão acontecendo como precisam acontecer, que o universo tá agindo como deve agir. E eu quero muito trazer isso hoje para vocês. Eu perguntei se vocês preferem, já que a gente vai começar uma segunda temporada de lives, se vocês preferem que sejam com temas. E praticamente 68% disse que prefere o Amanhecer da Pantera com tema. Outra pergunta que eu fiz foi se vocês... Quem são vocês? Vocês são as pessoas que agem e se perdem no meio do caminho, ou vocês são as pessoas que travam? E aqui na minha audiência, 70% das pessoas, e não é por acaso, né? Bom dia, Josi! 70% das pessoas age e se perde no meio do caminho. E isso me deu muito insight do quanto vocês são parecidas comigo. O quanto... Bom dia, Lulu! Bom dia, gente! Eu vou levar vocês para pegar minha garrafa de café comigo, porque eu acabei que eu fui acordar as crianças e eu esqueci de puxar a garrafa, peraí. E a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Porque esse movimento do trabalhar muito, fazer muita coisa, mas ser improdutivo no sentido de resultado, precisa parar. Precisa parar. Porque eu só pude descansar esses 20 dias porque eu sabia o que era mais importante. Então, no Amanhecer da Pantera, eu também vou trazer muito, além da clareza, nessa segunda, vamos chamar de segunda temporada. Nessa segunda temporada eu vou trazer muita clareza para vocês, mas eu vou trazer principalmente esse movimento de estabelecer prioridades, né? Hoje é uma segunda-feira, a gente tá a 45 dias de terminar 2025 e você
pode fazer 2025 o melhor ano, o 2024 o melhor ano da sua vida, ainda. Só que para isso você vai precisar mudar algumas chaves dentro da sua cabeça. E a primeira chave que você precisa mudar é a chave do que é prioridade. As pessoas, né, semana que vem, quem vai estar comigo no lançamento semana que vem? Semana que vem é lá no YouTube, hein? Não esqueçam, já coloquem aí na agenda de vocês, de segunda a quinta-feira a gente vai estar lá no YouTube e depois a gente volta aqui pro Instagram. E vocês vão perceber que as pessoas milionárias, as pessoas que têm liberdade financeira, as pessoas que constroem uma carreira de sucesso, elas têm esses dois itens muito fortes que eu tô falando para vocês. Elas têm, muita clareza, elas têm metas, elas têm objetivos, elas sabem aquilo que elas querem. E 2, essas pessoas têm, acima de tudo, prioridades. Se você ainda não tá no grupo de lançamento, manda a palavra Panteras aqui, ó, a Ângela tá colocando, que aí vocês vão receber lá. E eu percebi muito isso, sabe? Que, assim, ó, deixa eu contextualizar pra vocês, pra gente entrar no tema de hoje. Vão mandando o aviãozinho, vão chamando o maior número de pessoas. E eu vou aproveitar, porque durante as minhas férias, nos meus stories, eu coloquei que a gente vai fazer o Amanhecer da Pantera às 8h08. Só que aí, eu sei que não é todo mundo que vê os stories, eu sei que não é pra todo mundo que os stories passa. Então, eu falei assim pro meu time, vai ficar meio confuso se eu mudar no meio do caminho o horário. Mas a gente pode já ir preparando para vocês. Então, até dia 2 de dezembro, a gente vai fazer o Amanhecer às 8. Dia 3, que acaba o lançamento. E, sabe, como assim acaba o lançamento? Gente, até dia 2, para entrar na escola, vai ser o preço antigo. Essa vai ser a Black Friday. Dia 3 de dezembro, a escola sobe de preço. Então, se você já é aluna, fique esperta, renove para você não perder. Inclusive, a gente está vendo de fazer uma renovação antecipada para que a escola não suba para você, se você tomar a decisão de renovar antes. E para quem tá namorando a escola, você vai ter aí, né? A gente abre o carrinho no dia 30, você vai ter até dia 2 de dezembro para entrar por esse preço. A partir do dia 3 de dezembro, a escola vai subir, vai mudar de preço. E por que a escola vai subir? Para a gente não desequilibrar o dar e receber. Se eu tenho aluna aqui na live, eu tenho certeza que tem várias aqui comigo na live, elas podem dizer para você que a escola vale cada centavo. Porque a escola não é um curso. A escola não é mais um curso do digital. Ela é um movimento, uma comunidade de desenvolvimento de negócios. Então, lá dentro você tem tutor, lá dentro você tem eu, porque eu sou presente, mesmo durante as minhas férias, eu passei lá praticamente todos os dias. Se tinha dúvida no grupo, eu respondia essas dúvidas. Então, a escola, ela é muito diferente de qualquer curso que você já comprou aqui dentro. Tem aula gravada? Tem. Mas toda aula gravada tem um exercício, tem uma ação, tem checklist. Então, você não fica perdida se você é uma pessoa que precisa de passo a passo. Tem checklist para você baixar, para você fazer. Fora o ambiente, a ambiência das Panteras, que quanto mais eu olho para esse grupo, mais orgulho eu tenho daquilo que lá atrás eu sonhei e eu, graças a Deus, consegui realizar. Um grupo de pessoas prósperas. Um grupo de pessoas que, por mais que os desafios estejam acontecendo, elas estão sempre olhando para o mais. Elas estão sempre buscando solução. Elas estão sempre dando suporte e apoio uma para as outras.
E por que isso é importante? Porque as crianças emocionais, principalmente quem tá aqui na internet e se sente frustrada e se sente machucada, né? Durante as minhas férias eu conversei muito com uma moça, não sei se ela tá aqui. E ela falou pra mim que ela já investiu mais de 80 mil reais em curso para que ela pudesse viver da internet e que ela era herança, né? O pai dela faleceu. Ela praticamente gastou toda a herança dela aqui na internet e não virou nada. E aí, minhas alunas me conhecem, com muito jeitinho, eu falei pra ela que o problema é que ela só investiu em curso técnico. O problema é que ela só investiu como se fosse uma criança, né? Ela investiu 2 mil achando que ela ia fazer 1 milhão. E eu, de verdade, assim, ó, eu tenho um compromisso muito grande de deixar claro para as minhas alunas que a vida te devolve na medida que você está disposto a dar. E as crianças emocionais... Bom dia, amiga, te larguei ontem, dormi, capotei a tarde inteira. E as crianças emocionais, elas têm muita ilusão. Elas não conseguem entender que você precisa plantar para receber, para colher. Bom dia, Sol, bom dia. E quando a gente tá na criança emocional, a gente é facilmente iludida. A gente é iludida por promessas na internet, a gente é iludida por mentores que fingem viver uma vida que eles não vivem. A gente é iludida num relacionamento, né, por um homem que diz ser uma coisa e não é. A gente é iludida por uma amiga que fala de você pela frente e fala diferente por trás. E eu falo isso porque eu já fui a criança emocional. Eu já fui a criança iludida, né? E nesse período, sim, eu perdi muito dinheiro. Nesse período, eu tive muita traição, eu tive muita dor. E tudo isso porque eu estava na criança emocional. E hoje a gente está começando a segunda leva, né? A segunda temporada do Amanhecer da Pantera. E eu perguntei para quem participou comigo da primeira temporada o que foi o Amanhecer da Pantera para vocês. E a maioria das respostas que eu recebi foi uma injeção de energia para tocar meu dia, foi clareza, como eu falei, minha palavra preferida, foi clareza para fazer meus sonhos acontecerem, foi direcionamento. E é por isso que, apesar de esse horário, 8 horas da manhã, ele dá uma bagunçada na minha agenda, eu decidi deixar esse horário. Quem estava comigo nos últimos Amanhecer da Pantera, eu falei que eu ia rever, que eu ia olhar, que eu ia colocar mais tarde. Só que durante as férias, eu fiquei pensando, né, lendo o que vocês escreveram para mim, que era o Amanhecer da Pantera. Eu falei, não faz sentido fazer o que é o melhor horário para mim. Eu preciso fazer o que é o melhor horário para a pessoa que eu quero servir, para a pessoa que eu quero contribuir. Então, por isso que ele voltou e ele vai ser a única coisa que a espiritualidade, o meu sentir veio, é da gente começar a fazer, então, às 8h08, para que a gente traga toda a energia da prosperidade, porque quem não sabe, o número 8 é o número da prosperidade, é o número de crescimento e evolução. E hoje eu tinha colocado os temas, e os temas eram planejar a semana, o tema era o resumo dos meus aprendizados nos Estados Unidos, ou por onde você começa a sua liberdade financeira. E aconteceu algo bem surreal, porque vocês me pediram o Amanhecer da Pantera com tema. Acontece que na votação fica 33, 33, 33. Ou seja, a gente vai falar de todos esses temas ao longo dessa semana, porque todo mundo quer saber um pouco de tudo. A minha audiência
É uma audiência curiosa. Bom dia, Ju. Minha audiência é curiosa, minha audiência tem vontade e principalmente uma vontade de crescer, né? A Daleiol colocou aqui que o Amanhecer da Pantera impulsionou ela a começar as lives, que começar, aí a Marília colocou, começar o dia com você, impulsionar o impulsionamento diário. Essa é a ideia. A ideia é que a gente faça isso. A Juliana colocou, nossa, nascimento no dia 8. Ju, eu nasci 8/8/78, às 18h38. Então, acho que minha missão era trazer prosperidade mesmo. Bom, vamos lá para o que eu quero falar com vocês hoje. Começando a nossa semana. Bom dia, Billy! A primeira coisa que a gente precisa, né, e eu vou misturar um pouquinho os 3 temas que eu havia selecionado: a viagem dos Estados Unidos, por onde começar a sua liberdade financeira e principalmente a questão de por onde você começa a sua semana. A primeira coisa que a gente precisa, gente, é ter clareza daquilo que a gente quer. Muitas de vocês colocaram na caixinha que gostariam de aprender comigo a ser confiante, que gostariam de aprender comigo a ser determinada, que gostariam de aprender comigo a ser constante, que gostariam de aprender comigo a vender mais, que gostariam de aprender comigo a realizar, a fazer mais dinheiro. Tudo isso que vocês colocaram na caixinha. Uma coisa muito importante que apareceu lá, e a gente vai falar muito sobre isso, que gostariam de aprender comigo a liderar. E o que me chamou a atenção em tudo que vocês colocaram na caixinha que gostariam de aprender comigo? Que tudo que vocês gostariam de aprender comigo se resumem a 3 competências. E eu gostaria que hoje você anotasse quais são essas competências. Por que eu tô te falando isso? Porque para que você não seja a moça que me chamou e, né, desiludida, frustrada e que torrou a herança do pai comprando um monte de curso inútil, comprando um monte de coisa que não fez ela prosperar, que não gerou na vida dela resultado, eu preciso que você esteja bem aterrada, que você seja muito adulta. A criança emocional, ela não pode entrar nessa live hoje. E essas 3 competências são competências que eu desenvolvo até hoje. São competências que quem é minha amiga mais próxima, né? Quem é minha amiga mais íntima, eu tô sempre falando para elas que é orar e vigiar. Então, sim, são competências que mudam a sua vida. E a primeira competência que você precisa para ter mais resultado, construir sua liberdade financeira, ser mais feliz. Porque se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, eu tava falando isso ontem com a Paula, não sei se a Paula tá aqui ainda, ela passou de manhã. Eu fui para Orlando e foi a primeira vez, eu já tive em Orlando em mais de 10 vezes, mas foi a primeira vez que eu estava completa, que eu estava feliz, que eu estava plena. E estar feliz, estar plena não significa não ter problemas. Minha equipe deve estar aqui, Melina deve estar aqui, a Ive deve estar aqui. A gente tá vivendo por um processo na empresa de crescimento, de adaptação, de desenvolvimento. O meu time é todo eles aí, ó. O meu time é muito novo, né? Principalmente de digital. O meu time aí, ó, a Corinha. Bom dia, time.
O meu time, ele é feito de pessoas extremamente competentes, ele é feito de pessoas extremamente capacitadas, mas ele é um time muito jovem, muito júnior, quando o assunto é digital. Talvez a pessoa que tenha mais experiência do digital é a Ângela, que tá aqui, né? Que ficou passando a live para vocês enquanto eu tava de férias. E a Vicky, que trabalha na parte do marketing. Mas o restante do meu time, ele tá todo trabalhando no back, ele tá todo trabalhando para que a escola funcione, para que as coisas funcionem. E então, a gente tá numa curva de aprendizado muito grande esse ano. E eu, como líder, né? Eu aprendendo a... Eu brinco que eu estou vivendo aquilo que eu ensino no corporativo. Porque no corporativo eu ensino as pessoas a liderar. E aí tô eu aqui aprendendo a liderar o meu time. Mas por que eu tô te falando isso? Porque apesar dos perrengues, apesar dos desafios, eu fiquei muito feliz nessa viagem. A empresa rodou, minhas alunas foram atendidas, as coisas aconteceram. Como eu falei para vocês, eu pude descansar. A gente estava 2 horas para trás de vocês, né? Então, se eu levantasse 9 horas da manhã, aqui já era 7, aqui já era 11. Se eu levantasse às 9, aqui era 11. E eu não levantava com aquele celular cheio de coisa, cheio de problema. Não. Eu levantava e eu pedia dados e eu pedia números e os números eram me dados e eu conseguia administrar e direcionar e falar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer nessa live para te contar as 3 competências é honrar o meu time. É agradecer a cada membro do meu time que me deixou descansar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero fazer começando essa live. E aí eu vou começar então com a primeira competência essencial para você construir sua liberdade financeira, para você construir sua liberdade emocional. Porque a última vez que eu estive em Orlando, em 2022, eu fui sozinha. Que eu ganhei pela Junesse e de lá a gente foi pra Cancún. Ali a minha liberdade financeira, ela já tinha começado. Ali eu já tinha saído das dívidas, eu já tinha, né? Eu me divorciei em 2019, que foi, por sinal, eu voltei de Orlando e 5 dias depois eu me divorciei, na última vez que eu estive lá com a família. Então, tem muita coisa, sabe? Por trás dessa viagem que eu vou contando pra vocês ao longo dos amanheceres da Pantera. Mas quando eu tive lá, a Babi lembra, né? O pessoal que tava comigo na Junesse lembra dessa viagem. Eu já tinha liberdade financeira, mas eu não tinha liberdade emocional. Eu tinha passado pelo divórcio, depois do divórcio eu tinha passado por um movimento de relacionamento tóxico. E quando eu fui pra lá, por mais que a Ive já trabalhava comigo nessa época do corporativo, eu não consegui ser livre. Eu não consegui estar feliz, ser plena. E por que eu tô te contando isso? Porque às vezes você tá aqui na internet e você tá em casa frustrada. Você tá em casa decepcionada com seus resultados, decepcionada com o seu negócio, decepcionada com o seu marido, com a vida. E aí você, pra se entorpecer, você vem aqui na internet, você vem no Instagram. E aí você fica vendo fotos e postagens de pessoas que supostamente têm uma vida maravilhosa, muito melhor do que a sua. E a sua criança emocional se compara.
A sua criança emocional acha que só a sua vida é uma merda. E por que eu tô falando isso? Porque se você olhar os meus stories de 2022, parecia que tava tudo bem. Parecia que tava tudo incrível, que era tudo maravilhoso. Por quê? Porque naquela época eu só postava o que tava bom. Naquela época eu ainda estava estudando a criança emocional. Foi ali, né, que a minha cura também começou. E era como se você pegasse flashes da vida da pessoa. Sabe, o que isso tem a ver com a primeira competência pra gente ter liberdade financeira, emocional, geográfica, ter liberdade? Você precisa ter a sua visão de prosperidade. A primeira competência que você precisa desenvolver é visão. Se você não tiver visão do que é prosperidade para você, se você não tiver visão do que é felicidade para você, se você não tiver visão de onde você quer que o seu negócio chegue, se você não tiver visão do time que você quer construir, nada do que você fizer depois importa. A primeira competência é a clareza. A visão, ela é onde eu tô, onde eu quero chegar. E não dá para falar de planejamento da semana, não dá para falar de aumentar suas vendas, aumentar seu faturamento, não dá para falar de fazer mais dinheiro, não dá para falar de viajar para Disney, para Europa, qualquer sonho que você tenha, se você não sabe o que você quer. Para muitas pessoas, e essa viagem foi muito interessante nesse sentido, nós viajamos em família, mas nós viajamos com 3 visões completamente diferentes de família. Sabe como assim? A minha irmã, o meu cunhado, viajaram com a visão de turista, com a visão de férias, com a visão de precisamos viver tudo, precisamos fazer tudo. E, gente, eu quero que vocês entendam que nada que eu falar hoje é uma crítica. Inclusive, a minha irmã, depois ela me mandou assim, cara, a viagem foi incrível, como você mudou e tal. Por que eu mudei? Porque não existe certo e errado. Existe a visão de cada um. Então, por exemplo, o meu cunhado, eles, né, a gente ficou num apartamento, eu fiquei num apartamento com meu pai, com a minha mãe e meus filhos, e o meu cunhado, minha irmã, os filhos e a irmã dele ficaram em outro apartamento, no mesmo condomínio lá em Orlando. Só que os ritmos das famílias eram completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu tô com outro celular ainda, que eu ainda não passei tudo, e ele tá tocando, peraí. E os ritmos das famílias são completamente diferentes. E é aqui que eu quero que você pegue a bola preta. Não existe certo e errado. Existe a visão de cada um. E aí você tá aqui na internet e você fica se comparando com o negócio do outro, com a velocidade do outro, com o que o outro faz, com o que o outro deixa de fazer. E tudo isso é tempo que você tá queimando da sua energia de vida, porque você não sabe o que você quer. Então a visão da minha irmã e do meu cunhado era uma visão turística. Fazia mais de 5 anos que eles não iam para Orlando. E eles acordavam 6 horas da manhã e eles iam dormir meia-noite. Eles acordavam 6 horas da manhã e eles iam dormir meia-noite. E assim, ó,
Eles estavam na porta do parque, a hora que o parque abria, e eles saíam do parque a hora que o parque fechava. Dia de descanso era dia de outlet, não era dia de descanso. O assunto tá na live, não? E por que eu brinco que é visão de turista? Porque eu já fui a pessoa que foi pra Orlando e falava que descansar em dólar era caro, né? Quem já fez uma viagem pra Orlando sabe o que é andar 20 quilômetros por dia. Gente, eu pus salompas na sola do pé, só pra vocês terem uma noção do que é andar em Orlando. E sai do parque e vai pro Walmart, e sai do Walmart, é uma coisa surreal do tanto que você anda e do tanto que você faz. De outro lado, você tinha meu pai e minha mãe. Minha mãe com 70, meu pai com 78. Os dois estão bem de saúde, os dois estão ok. Só que meu pai e a minha mãe, é a quinta, sexta vez deles em Orlando, eles não vão em montanha-russa, eles não curtem. E, gente, eles não têm a mínima condição de andar 20 quilômetros por dia. Então, quem foram os meus pais? Os meus pais foram aqueles que foram com a visão de curtir a família, de curtir os netos juntos. A gente tinha uma expectativa muito grande do meu irmão que mora na Austrália e no final não deu certo. E tá tudo bem. Deus sabe de todas as coisas. Acabou que eles não foram e minha cunhada foi promovida justamente na semana que não foram. Então tinha um porquê. Mas os meus pais, eles foram com outra visão para Orlando. Então, os meus pais, eles foram de uma forma mais lenta, eles foram de uma forma mais... queriam dormir. No dia de folga, minha mãe dormia até 10 horas da manhã. Eles foram para tomar um vinhozinho, eles foram para sentar e ver o movimento. E aí tem a terceira visão, que é a minha. Gente, Orlando é minha segunda casa. Eu me sinto em casa. Então, eu misturo um pouco do meu pai e um pouco da minha irmã. Ao mesmo tempo que eu amo montanha-russa, que eu amo ir nos parques, eu amo sentar e não fazer nada, estando em Orlando. Eu amo sentar de frente pro castelo e falar, caraca, olha isso. Eu amo ver uma criança derrubar o sorvete, chorar, e um funcionário da Disney aparecer do nada e dar outro sorvete pra criança. Eu amo os detalhes. A única coisa que eu não amo em Orlando, a água. Meu cabelo fica duro naquela cidade. Meu Deus do céu. É uma água com muito metal. Mas assim, sabe por que você tá contando isso? Para você começar a entender que o seu sucesso, a sua prosperidade, só vai chegar o dia que você parar de querer viver a visão dos outros. Então, o primeiro exercício de hoje é: o que é prosperidade para você? Qual é a sua visão de prosperidade? Qual é a sua visão de liberdade financeira? Qual é a sua visão de negócio? Quando eu entrei no digital, e tem algumas pessoas que estavam aqui comigo nesse dia, e eu falei numa mentoria, uma mentora famosa do digital, uma mentora que me ensinou muito. Mas assim, no primeiro hot seat que eu tive com essa mentora, e eu falei pra ela qual era a minha visão de negócio no digital, ela falou, não vai dar certo. Ela falou, você não vai conseguir. Isso que você quer é muito difícil. E veja, essa pessoa não fez isso por mal. Essa pessoa... Nossa, eu comprei esse negocinho aqui
para hidratar é muito bom. Essa pessoa, ela não fez isso por mal. Essa pessoa, ela fez isso dentro da visão dela, dentro dos limites de competência dela, dentro do modelo de mundo dela. E se eu não tivesse a minha visão, se eu não soubesse o que é importante para mim, se eu não soubesse o que eu quero, o Panteras não existiria. E eu não estaria aqui depois de 20 dias de férias, 20 dias descansando, 20 dias faturando, 20 dias vendendo, 20 dias com a minha equipe, 20 dias com as minhas alunas. Esses dias a Sol tá aqui, a Sol é uma Pantera tudo, como a gente brinca. A Sol entrou no Panteras fazendo transição de carreira. E as coisas foram acontecendo. Hoje ela é uma das minhas terapeutas que fatura mais de 25 mil reais por mês. Ah, só que ele é meio melado. E ela mudou para São Paulo. E sabe o que aconteceu? Tinham Panteras ajudando na mudança. Tinham Panteras ajudando a achar o apartamento. Tinham Panteras que foram fazer, eu postei essa semana. Teve Pantera, elas foram fazer open house. E quando eu falei para essa pessoa qual era a minha visão de negócio na internet, ela falou que não dava. Olha só, oi. Ela falou que eu não ia conseguir. Teve até Bruno Mars. Ela falou que não era possível. Quando eu falei para um amigo, para as pessoas, que eu queria ser uma empresária milionária, trabalhar perto dos meus filhos, que eu queria levá-los para a escola, almoçar com eles, tomar café da manhã com eles, me falaram que não era possível. Então, a primeira competência que você precisa é ter a sua visão. Porque as pessoas sempre trarão para você a visão delas. Seja num post na internet, eu tô trazendo para vocês a minha visão. A minha visão é que já é permitido prosperar. É a minha visão. Agora, tem pessoas que vão te trazer boas visões? Tem. Só que tem pessoas que vão limitar a sua visão. Então, visão é uma competência que você precisa desenvolver. Sá, não consigo sonhar, não consigo ter visão, não consigo saber onde eu quero chegar. Cara, você tem um enorme trabalho para fazer. Isso significa que você tá cheia de crença, isso significa que você tá com limitações enormes por falta de desenvolvimento pessoal. Quem não consegue sonhar está no campo de morte. E se você está no campo de morte, você precisa começar a se movimentar. Porque se o dinheiro não está faltando na sua vida, é só questão de tempo para ele desaparecer da sua vida. Guarda essa frase. O dinheiro serve à vida. O dinheiro serve à vida. Se hoje você não tem dinheiro na sua conta bancária, você não está vivendo a vida. Ao mesmo tempo que eu tô em Orlando, e gente, vou nem contar pra vocês, eu falei que um almoço simples custava 500 reais. Ao mesmo tempo que eu estou em Orlando, gastando em dólar, vivendo em dólar, eu estou movimentando todas as minhas alunas para pegar cartinha no correio e ajudar as crianças do Nordeste. O dinheiro serve à vida. Ele serve para eu viver Orlando, mas ele serve para eu ajudar pessoas. O dinheiro serve à vida. Se você hoje não tem dinheiro, você não tem visão de vida.
Segunda competência que você precisa desenvolver: liderança pessoal, autorresponsabilidade. A sua vida é problema seu. O resultado que você tem é problema seu. Os relacionamentos que você tem são problema seu. Então, quando alguém escreve pra mim assim: ah, eu adoro sua determinação, eu adoro a sua consistência, eu adoro a sua confiança. Não, amor, não é determinação, não é confiança. É clareza que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Todo o tempo que eu fiquei esperando alguém fazer por mim, não fez. E não é porque essa pessoa é má. É porque essa pessoa tem os paranauê dela. Essa pessoa tem os traumas dela, os problemas dela, as coisas dela. Acorda! A vida é sua, o problema é seu. Então a segunda competência, que é liderar a sua vida, que é tomar a frente, é ser protagonista, essa competência é do campo de vida. E do nada, quando você começa a liderar a sua vida, o dinheiro vem. Pega essa outra bola preta. O dinheiro só vem e multiplica na mão de adulto. O dinheiro não fica na mão de criança. E por que não fica? Porque criança terceiriza. A culpa é do marido, a culpa é do mentor, a culpa é da internet, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Tem gente que tá tão no campo da criança ainda, tá tão de costas pra vida, que consegue culpar pai e mãe ainda. Puta marmanjo de 40 anos de idade, falando que a culpa é do pai e da mãe. Ah, porque o meu pai. Ah, porque minha mãe. Ô, minha filha, acorda. E aí eu vou trazer um pontinho relacionado aos Estados Unidos. Cara, sabe por que eles são a maior potência do mundo? Sabe por que lá o poder de compra... Gente, vocês não têm noção do que é o poder de compra daquele lugar. Vocês não têm noção. Sabe por que lá tudo é lindo? Não tem fio na rua. Sabe por que lá as pessoas têm casa própria? Porque aos 16 anos, as crianças recebem um cheque e um pé na bunda. Aos 16 anos, eles votam. Aos 16 anos, eles dirigem. Aos 16 anos, eles têm que ir para uma faculdade que eles fizeram pontos para atingir. Não é igual aqui no Brasil. Ah, eu quero estudar na USP. Aí eu vou lá, papai e mamãe pagam um monte de cursinho para mim. Eu fico enfiada num monte de livro. Passo na USP e viro comunista. Não é assim. Não é assim que funciona lá. Lá é assim, ó. Desde a idade do Mateus, quais são as atividades extracurriculares que você tá fazendo? Qual é o esporte que você tá fazendo? O que você tá se desenvolvendo? Tudo isso vai somando pontuação. E para entrar em Harvard, para entrar em Princeton, para entrar em Yale, você precisa ter uma pontuação mínima, senão você não chega lá. Então, desde criança, a criança é ensinada que ela precisa ter responsabilidade pela vida dela. Então, quando essa criança chega aos 16, aos 18 anos, ela não tá culpando pai e mãe igual aqui no Brasil. Juro pra vocês, esses dias, uma seguidora
Eu conversando com ela, cara, a culpa era da sócia, a culpa era do marido e a culpa era da mãe. Ela não tem culpa. Aí eu só falei assim pra ela, quantos anos você tem? 45. Eu falei, não, você tem 4. Você não tem 45. Então a próxima competência que você precisa desenvolver para viver liberdade financeira, para o dinheiro multiplicar na sua vida, seja através do seu negócio, seja... Eu entrei ontem na minha carteira de investimentos. Tinha R$2.000 lá parado. Aí eu falei, nossa, mas faz só 15 dias que eu viajei. E eu olhei ela antes de viajar. Era pagamento de um fundo imobiliário que eu tenho. Sabe, o dinheiro dormindo? Então, o dinheiro dormindo, ele acontece quando você lidera a sua vida, quando você é adulta. E aí vem a terceira competência. Estão anotando as competências? Porque se é para chegar, né? A gente precisa chegar. A terceira competência, e não é por acaso que eu criei a escola, é o empreendedorismo. Empreender é uma competência. Empreender não é ter um negócio. Empreender faz parte da tríade da prosperidade. Empreender é fazer acontecer. Então, enquanto você não tem visão, não lidera a sua vida, e não faz acontecer, esquece, amor. Esquece. Você pode comprar milhares... Gente, a minha caneca nova. Eu jurei que eu não ia comprar caneca, quebrei minha promessa. Enquanto você não desenvolver essas 3 competências, não tem dinheiro. O dinheiro não vai fluir. Você vai passar o ano, as semanas, sempre com a sensação de frustração. E foi por isso que dessa vez eu cheguei em Orlando e eu me senti plena. E eu me senti feliz. Porque eu percebi o nível que eu estou nas 3 competências. A última vez que eu tive lá, em 2022, eu não liderava a minha vida. Sabe, como assim? Mas você já não tinha um negócio? Mas emocionalmente eu era muito dependente. Eu me importava ainda com o que as pessoas falavam. Eu ainda tomava decisões para pertencer a grupos, para ser amada. Eu ainda buscava o amor da minha mãe fora. Ontem eu tava conversando com a Paulinha e não sei se ela tá aí na live ainda, porque ela deve ter tido reunião. E a gente tava falando do quanto o quanto ela precisa falar versus o quanto eu preciso falar menos. Para você entender. Crianças que não se sentiram vistas e amadas na infância, quando a gente chega na vida adulta, a gente toma 2 comportamentos. Ou a gente quer ser amiga de todo mundo para ser vista, para ser amada, ou a gente se fecha para o mundo. A gente não confia em ninguém, a gente não fala com ninguém. Porque na infância a gente não se sentiu vista e não se sentiu amada. Aqui no meu Instagram eu chamo de guerreira e de donzela. Então, a mulher guerreira é aquela que tá sempre trabalhando, sempre fazendo, sempre mostrando, porque ela quer ser vista. E a donzela, ela tá sempre fechada, ela tá sempre quieta, ela tá sempre na boazinha.
e nenhuma das duas prosperam. Porque as duas estão com o feminino ferido. As duas estão buscando o amor da mãe no externo. Então, enquanto você não desenvolver essas 3 competências, você não vai multiplicar dinheiro. Você não vai prosperar. Você não vai ter a sensação de paz de espírito. E entenda uma coisa, não é ruim desenvolver competências. Você veio aqui para isso. Você não veio aqui para ficar rolando a internet. Você não veio aqui para pagar boleto. Você não veio aqui para viver um casamento de merda. Você não veio aqui para ficar assistindo as pessoas realizarem e você não. Você, eu, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. A gente está aqui para criar o nosso mundo. A gente está aqui para criar aquilo que a gente deseja. Só que a gente precisa assumir a rédea dessa criação. Eu sei que muita gente é nova aqui e não sabe por que eu tenho essa paixão tão grande pela Disney ou pelo Walt Disney. Mas ele foi uma pessoa que teve uma visão e ele construiu um império com base nessa visão. Mesmo fracassando, mesmo errando, mesmo sendo passado para trás, ele evoluiu. E talvez você fale assim para mim, Sá, eu não tenho sonhos tão grandes. Eu tenho uma aluna que ela bateu agora 50, 60 mil mês de faturamento. E ela tá na casa dela, com a filha dela. E esses dias eu tava viajando e ela falou assim, nossa, é incrível sua viagem e tal. Aí eu falei, e aí, como é que estão as coisas do faturamento? Ela falou, ai, Sá, eu tô tão feliz, tá bom assim. E tá tudo bem. Nem todo mundo precisa querer mudar o mundo. Nem todo mundo precisa querer construir uma empresa de 200 funcionários. Talvez a sua visão, aquilo que você queira, é ter 20, 30 mil por mês e viver a sua vida do seu jeito. Talvez você queira construir um negócio, ter time, ter funcionário. E talvez, assim como eu, você queira impactar o mundo. O que eu quero dizer para você, assim como foi a minha viagem com meu pai, com meu cunhado, é que não tem certo e errado. Agora, onde você não pode ficar? No lugar de quem não sabe o que quer. Tem uma frase muito potente do Carl Jung. E ao longo dos Amanhecer da Pantera, a gente pode falar mais sobre ela. E essa frase, quando eu entendi o que essa frase quer dizer, ela mudou o jogo por aqui. A frase é assim: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Sabe o que isso significa? Isso significa que a gente está começando uma nova semana. E que se você não decidiu a visão dessa semana, se você não decidiu que você determina o que vai acontecer na sua semana, é responsabilidade sua. E se você não decidiu fazer acontecer o que você viu e o que você sentiu,
sua vida vai ser uma merda e você vai falar que isso é destino. E no fundo, não é destino. É a mesma coisa de você pegar um carro, ligar o carro e não saber para onde ir. Pegar o Waze e não saber o que colocar no Waze. Pantera, guarda essa analogia. Você só vai estar no campo de vida e o dinheiro só vem no campo de vida. Dinheiro não vem no campo de morte, ok? Você só vai estar no campo de vida quando você souber o caminho que você precisa colocar no seu Waze. Enquanto você acordar todos os dias e não souber onde você quer chegar, você não terá dinheiro. Sá, mas eu não tenho dinheiro que eu sonho. Então, você vai ter dinheiro para sobreviver. Sabe o básico? Água, luz, telefone, internet, comida, acabou. Agora, aquele dinheiro da autorrealização, aquele dinheiro de comprar o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, aquele dinheiro de proporcionar experiências para os seus filhos, aquele dinheiro de fazer um curso, uma mentoria, alguma coisa que leve você para o próximo nível, esse dinheiro não vai vir. Porque esse dinheiro, ele precisa da sua energia vital. E se você não tem energia vital, você não tem tesão pela vida, não tem dinheiro. Então, quando vocês falam que admiram minha determinação, que admiram a minha consistência, a minha confiança, não é isso que vocês admiram. Vocês admiram o tesão que eu tenho pela vida. Eu te vejo, Joy. Eu já tive nesse lugar. E quando a gente chega no lugar de estar atolada em dívidas, é a única forma que o universo tem de falar pra você, cara, você tá muito no caminho errado, acorda. É como se a sua alma quisesse colocar uma coisa no Waze e você tá colocando outra. Quando a gente chega nos extremos do resultado da vida, quando a gente chega nas dívidas, quando a gente chega nas traições, quando a gente chega numa depressão, quando a gente chega nesse lugar, eu falo para minhas alunas que o universo não sabe mais como se comunicar com você. Ele não sabe mais como dizer para você que passou da hora de você ter desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Ele não sabe como dizer pra você que passou da hora de você parar de olhar pro seu pai e pra sua mãe e olhar pra vida. O universo não sabe mais como dizer pra vocês que a vida é de vocês e vocês não estão fazendo nada com ela. Gente, eu vou fechar, senão a gente fica aqui, né? Tem um monte de coisa pra falar. Esses dias eu fiz um levantamento e não é por acaso que 78% dos brasileiros estão endividados. E desses 78% dos brasileiros endividados, a cada 10 pessoas que você conversar, 7 ou 8 culpam algo ou alguém por alguma coisa. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o marido, pode ser um sócio, pode ser um ex-patrão. E o Elton Euler, né? Eu fiz o curso dele em 2020.
do Corpo Explica, ele fala que toda dívida financeira é uma dívida emocional. Ah, o governo também tem esse. Ah, enfim, né? Culpado tem de monte, menos a pessoa. E enquanto você culpar alguém, anota essa bola preta numa segunda-feira logo de lata. Enquanto você culpar alguém, você não vai sair das dívidas. Você pode trabalhar duro, você pode trabalhar forte, você pode fazer dinheiro, quitar aquela dívida que você vai fazer outra. E eu falo isso com ganho de causa, porque eu já fui essa pessoa. Assuma a responsabilidade e adulteça. A vida é sua. Aquele chefe só agiu daquele jeito porque você deixou. O seu pai e a sua mãe agiram daquele jeito porque era o melhor que eles sabiam com aquilo que eles faziam, do jeito que eles foram educados. E a partir dos 18 anos, você não precisava mais viver aquilo. Você é dependente deles. Aquele relacionamento só te trata do jeito que te trata porque você deixa. E isso serve para qualquer relacionamento, cliente, time, para qualquer relacionamento. Então, se você hoje está em dívida, é porque você está muito, muito longe da sua essência. Está muito longe da sua alma. Qual é a solução para isso? A escola. A escola vai te fazer descobrir quem é que você acha que te deve. Então bora lá para nossa cartinha. Começamos a semana fervida e eu vou dar o exercício de hoje. Então eu vou tirar a cartinha e o exercício de hoje é: qual é a sua visão? Onde você tá e onde você quer chegar? Pessoas prósperas não esperam 2025. Pessoas prósperas não esperam o ano que vem. Eu vou falar disso essa semana porque veio forte da gente falar da mentalidade de CLT. Empreender, ter um negócio com mente de CLT não vai te fazer prosperar. E as pessoas que vivem na manada, as pessoas que vivem com renda abaixo de R$3.500, são pessoas que esperam a segunda-feira, esperam o ano que vem, esperam. As pessoas que fazem acima de 20k por mês, a gente não espera não. Eu tava lá nas férias, já falando pro meu pessoas que fazem parte do 1% da população que tem liberdade financeira valorizam o hoje. Hoje tem valor. A minha vida tem valor. Travou? Esperar vocês falarem isso, travou. Alguém fala aí pra mim se travou, não travou? Voltou? Tá. Então, quando a gente tá falando que o dinheiro serve a vida, a gente tá falando que a pessoa precisa ter tesão pela vida. E você precisa ter tesão pela vida de hoje. Não é pela vida do dia 1º de janeiro. Hoje é importante. Amanhã você não sabe nem se está viva. Amanhã você pode não acordar. E aí você ficou esperando o quê? Então, hoje, você vai sair dessa live. Você vai sentar a sua bunda na cadeira, pegar o seu caderno das panteras
e você vai escrever onde você quer chegar. Se tudo fosse possível, se dinheiro não fosse um problema, porque dinheiro não é problema. Você cria a crença que é o dinheiro. Porque mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu fazia muitas coisas que me faziam sentir próspera. Dei exemplo outro dia do café da manhã. Então, você precisa ter a visão. O que é prosperidade para você? Você precisa ter a visão de onde você quer e onde você está e onde você quer chegar. Se você não tem visão, você não tem liderança pessoal e você não empreende. Sabe aquela coisa que uma coisa leva a outra? Então, qual é o faturamento que você quer fazer em novembro? Qual é o valor que você quer faturar até o final do... Qual é o valor que você quer faturar até o final do ano? Quantos clientes você quer conversar essa semana? Quantas pessoas você vai prospectar? Quantas lives você vai fazer? O planejamento nasce da visão. Então, eu sei qual é o valor que eu quero fechar o ano. Eu sei quais são as ações que eu preciso fazer para esse valor chegar. Eu sei como deve ser a minha agenda para que isso aconteça. Agora, mais importante do que eu saber o que eu quero é fazer a minha parte. Você está desenvolvendo competência? Você está se organizando para entrar na escola e fazer isso de forma ordenada? Será de segunda a sexta. Porque aqui, qual é o meu papel no Amanhecer da Pantera? Te despertar. Mas para você se desenvolver, você precisa entrar na escola. Então, bora lá. Vamos tirar a carta da semana. Do dia, né? Intenção. Já falamos disso no Amanhecer da Pantera da primeira temporada. A intenção está intimamente ligada à noção que você é capaz de interferir em tudo que acontece ao seu redor, a partir das suas expectativas. Mas se você não tem visão, não sabe o que você quer, não tem intenção. Quanto mais você se ligar de uma maneira positiva com a vida, mais forte será o seu poder de intenção. Você se apropria da intenção quando sai do papel de vítima, de um destino não escolhido, e descobre a si mesmo como criador dos acontecimentos que surgem ao seu redor. Manifestar uma intenção é tomar em suas mãos as rédeas da sua vida, ter um plano e convidar o universo a participar dessa realização. Intenção, abre parênteses, intento mais ação. Tem a ver com o objetivo que você pretende atingi-lo. Tudo que acontece na sua vida é influenciado pelas suas intenções. Logo, abandone as queixas e os negativismos e, em vez disso, manifeste pensamentos de poder, merecimento e realização. Queira, acredite, vibre, despeje sobre os seus desejos todo o seu entusiasmo. Seja positivo quanto ao que busca na sua vida. Isso cria um movimento e coloca as forças do universo a seu favor. A intenção veio a você hoje para inspirá-la a se aproximar dos seus objetivos e acreditar que você os merece e pode atingi-lo. Faça uma lista do que você gostaria de manifestar na sua vida. Gente, eu não escolhi a carta, elas estão viradas para baixo. Ou recorte figuras e faça uma linda colagem que represente uma vida feliz, cheia de realizações. Despeje então sobre os seus desejos o que você tem de melhor.
Despeje todo o seu amor. Imagine que aquilo que tudo já está acontecendo agora mesmo. Antecipe a alegria de ver os seus desejos realizados. Despeje sobre esse plano de vida seus pensamentos mais positivos e luminosos. Por que esperar mais? Existem energias angelicais abençoando os seus desejos agora mesmo. Não perca este momento. Sou bruxa. Falei, sai da live e vai escrever. E a carta veio dizer para vocês: estejam prontas para escrever, intencionar o que vocês querem, onde vocês estão, onde vocês querem chegar. Aprendam a realmente acreditar em Deus. Confiem em Deus. Confie que existe algo muito maior no universo. E eu desejo que essa segunda temporada ela sirva para despertar ainda mais vocês. E eu desejo que eu consiga ser instrumento desse despertar. E eu desejo que cada aluna minha possa prosperar naquilo que é mais importante para ela. Porque uma das coisas que eu mais pedi enquanto eu tava lá, de frente com aquele castelo, é que cada uma de vocês que tá debaixo do meu guarda-chuva pudessem sentir o que é estar plena, o que é estar no seu lugar de força, o que é, vou me emocionar, ser grata por toda a dor, por todo o aprendizado, por todas as curas. É para isso que nós estamos aqui. A gente não tá aqui para pagar boleto, nem para ficar se comparando com a pessoa na internet. A gente tá aqui para tomar o nosso lugar de filho do Criador e começar a criar o mundo que a gente sonha. Vocês já viram aquele ditado que gente feliz não enche o saco? É isso. O dia que você criar a sua volta, o seu universo, a sua vida, a gente vai ter outro mundo. Um beijo. Até amanhã. Estarei aqui esperando vocês. E convidem o maior número de pessoas, porque a gente tem muita gente para despertar. E façam o exercício, porque as energias estão a nosso favor. O que você deseja? O que você deseja para essa semana? O que você deseja para esse mês? O que você deseja ainda para esse ano? Não espera amanhã. Um beijo e bora, negras! Bora trabalhar, bora vender! Beijo!